Graças a Deus, queridos irmãos, aqui é Pastor Antes novamente para dar continuidade ao nosso assunto sobre teontologia, a doutrina de Deus, hoje com a aula número 2, a revelação de Deus. Ou seja, na aula 1 a gente falou sobre a existência de Deus e hoje nós vamos falar que além de Deus existir, é um Deus que se auto-revela. Ele que se revela aos seres humanos, caso contrário o ser humano nunca o conheceria. Então nós vamos tentar responder e iremos responder a essa pergunta. Será que podemos realmente conhecer a Deus? E a aula de hoje é respondendo a esta pergunta. Porque não sei se os irmãos lembram, na aula número 1, nós falamos sobre algumas correntes filosóficas, algumas que negam a existência de Deus, outras que negam a possibilidade de conhecer a Deus, outras que negam o fato de Deus ser um Deus que se relaciona com o ser humano. Então nós vamos responder essa pergunta, tá bom? A princípio nós temos 3 respostas. A primeira resposta é que Deus quis se revelar à humanidade através das Escrituras e ela é a única que nos diz como compreender o testemunho que a natureza dá de Deus. Ou seja, a Bíblia nos dá farto testemunho de que Deus, ele, além de ser o Criador, ele também se revela na criação e para as suas criaturas. E a Bíblia, ela nos ajuda a compreender de maneira mais clara, de maneira mais correta, a revelação de Deus na natureza. Ou seja, nós podemos usar a Bíblia como crivo, como método para interpretar de maneira correta aquilo que Deus revela dele na criação. A segunda resposta é que Deus é incompreensível, mas ele é incompreensível em que sentido? O Deus que cremos, ele está para além de qualquer compreensão humana. E aquilo que entendemos dele, aquilo que podemos compreender dele, foi aquilo que ele revelou. Nós nunca vamos poder compreendê-lo de maneira plena, porque um Deus que cabe dentro da nossa compreensão não é um Deus, há de convir comigo, porque nós somos seres finitos e Deus é um ser infinito. Então como é que um ser finito, limitado em sua compreensão, limitado em sua razão, como é que ele pode compreender um ser que é maior do que tudo e está para além de qualquer compreensão e de qualquer comparação? Ok, pessoal? Terceira resposta é que as Escrituras nos falam sobre Deus. E aí a gente deixa isso claro porque Jesus falou que as Escrituras testificavam acerca dele. Então, se queremos conhecer mais a Deus, precisamos ir até as Escrituras Sagradas e procurar compreendê-lo mais. Mas o fato é que Deus é aquilo que alguns chamam de mistério tremendo. Ou seja, ele é um mistério fascinador, oculto e desconhecido, mas que a história humana registra suas ações no tempo. Aliás, as Escrituras é a narrativa da salvação, é a história de como o ser humano se perdeu de Deus, mas que Deus resgata o ser humano. Então, se Deus não se revelar ao homem, o homem não pode conhecê-lo. O homem se afastou tanto de Deus e a sua compreensão de Deus foi tão afetada pelo pecado que se Deus não se revelar, o homem nunca passa a compreendê-lo ou a percebê-lo de maneira correta e de maneira clara. Então Deus deseja que o homem o conheça? Sim, e que o adore e viva em comunhão com ele, ok? Mas nós vamos falar agora de maneira geral que existem 2 tipos de revelação. De maneira geral, existe a revelação natural ou geral, que é essa que nós estamos falando sobre a criação, revela o Criador, e existe a revelação especial ou sobrenatural. Falando sobre, primeiro, revelação natural geral, nós temos que entender que a criação pode nos revelar a existência de Deus. E revela-nos, e a gente viu isso na aula passada, principalmente enfocando sobre o texto Romanos capítulo 1, verso 19 em diante. Mas nós temos que entender que esse conhecimento de Deus, ele é insuficiente para nos salvar, para nos aproximar de Deus. Por quê? Porque o pecado adulterou a nossa razão. O pecado afetou a fé humana de uma forma que torna esse conhecimento advindo da criação insuficiente para salvá-lo do pecado e o aproximar de Deus. Mas o certo é que Deus se revela na natureza, se revela de maneira geral através dos dons, dos talentos que Ele outorgou a cada ser humano e que
independente de como esse ser humano usa, Deus se revela através daquilo que chamamos de graça comum. Ou seja, todo ser humano, seja ele crente em Deus ou não, ele é dotado de uma imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem, infelizmente, é afetada pelo pecado, é aviltada, é manchada, é distorcida pelo pecado, e a não ser que essa pessoa se volte para Deus através de Cristo, essa imagem ela não vai conseguir ser restaurada. Mas a gente vê a revelação de Deus na música, na arte, na natureza, na diversidade dos animais, das plantas, das belas paisagens que a gente vê pelo mundo afora. A gente vê também nos governos celestiais, como por exemplo nas leis que regem o universo, que regem a natureza. Deus estabeleceu leis que possa coordenar os astros, os planetas. Por exemplo, a Terra está numa distância ideal do Sol. Se ela fosse distante mais um pouquinho, ela ficaria fria o suficiente para matar toda a Terra no planeta. Se fosse um pouquinho mais perto, seria muito quente e nenhuma vida suportaria. Logo, ela está numa distância ideal para que haja vida. E essas questões que a gente pode aqui passar horas discorrendo, revela o cuidado, a criação, a criatividade e o poder de Deus ao criar. Ok? Agora vamos falar sobre revelação especial ou sobrenatural. E aí a gente falou que começa nas escrituras essa revelação especial, né? E essa escritura é divinamente inspirada, por isso que ela é sobrenatural, e Paulo vai falar isso em 2 Timóteo. E a revelação especial, ela nos revela a teologia cristã, que Deus é o Redentor e que a palavra de Deus é norma para a igreja, por isso que nós falamos que a Bíblia é a livro de fé e prática e o meio de salvação. A Bíblia explica como o ser humano pode ter acesso a Deus através de Jesus Cristo. É claro que quando estamos falando da palavra de Deus, das Escrituras, estamos acima de tudo nos referindo a Cristo, que é o Verbo, a palavra que se fez carne e que habitou entre nós. E Jesus é a maior revelação de Deus na história, o ápice da revelação. Por isso que Hebreus capítulo 1, verso 1 vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, através de Jesus Cristo é que o conhecimento de Deus se tornou mais claro. João capítulo 1, ele vai começar, diferente dos outros evangelistas, dos outros 3 evangelhos, ele vai começar a falar de Jesus, não da genealogia, mas não do seu nascimento, mas antes do nascimento. Vai falar da pré-existência de Cristo. E aí ele vai falar, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, por meio da palavra. A palavra foi por meio dela e essa palavra é Cristo. Então João ele usa esse termo, que no grego é logos, e usa esse termo para se referir a Cristo. Por quê? Porque denota que esse universo tão belo e tão grande, tão gigantesco, foi criado através da palavra poderosa de Deus, e essa palavra é Cristo que foi encarnado. Ele é a essência dessa revelação. Esse termo era familiar para os judeus, né? Esse termo logos, e foi apropriado para João usar isso no capítulo 1 para falar da pré-existência de Cristo, porque Cristo existiu antes de vir ao mundo. Ok? Agora nós poderíamos falar sobre as maneiras de Deus se revelar. Deus se revela através de teofanias, de comunicações diretas, depois os irmãos dão a lida com mais atenção, através de milagres, experiências místicas, nas escrituras, em abordagens racionais, ou seja, Deus muitas vezes pode usar a filosofia, pode usar a razão humana para se revelar sim. E nós temos que entender que se pretendemos conhecer a Deus, antes é necessário que Ele se revele a nós. Caso contrário, a gente nunca vai conhecê-lo. Tanto é que Jesus disse que só conhece o Pai quem o Filho quis revelar, né? E para finalizar, nós queremos falar algumas coisas. A necessidade de revelar-se a nós, de Deus se revelar a nós. Caso contrário, a gente nunca vai conhecê-lo, porque o pecador ele interpreta erroneamente a revelação de Deus encontrada na natureza. Como Deus é infinito, e nós finitos e limitados, jamais compreendemos plenamente Deus.
Essa doutrina da incompreensibilidade de Deus tem muita aplicação positiva em nossa vida. Significa, por exemplo, que jamais seremos capazes de conhecer demais sobre Deus, porque Deus é grande demais. Ok, pessoal? Esse é o Deus que conhecemos, é o Deus da Bíblia, é um Deus que não pode ser compreendido de forma plena, mas ele pode ser conhecido. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.